E aí pessoal, tudo certo? Então vamos lá para mais uma aula online. Aqui a gente vai continuar vendo os trechinhos, né, da Brasileirinha. Né, como ela é uma música difícil, então a gente está fazendo dessa forma, né, vários trechinhos curtos. É importante deixar cada trechinho bem tocado antes de seguir, tá? Tomar cuidado para não atropelar muito. Não tentar aprender muito rápido, né? Isso acaba atrapalhando, tá? Então, no caso aqui a gente tem a tablatura para acompanhar. Então a nossa ideia aqui é mais a gente entender como é que a gente toca, digamos assim, de uma forma mais fluida, né? Então assim, deixando os dedos mais relaxados, controlando o movimento, deixando o ritmo mais tranquilo, né? Mais constante. Então, sempre lembrando, né, digamos assim, a regra geral para quando a gente vai tocar alguma coisa mais difícil, né, tocar em uma posição que a gente diminui a quantidade de movimento, né, então assim, se eu vou tocar várias notas, eu toco todas as notas possíveis na mesma posição, né? A gente evita aquela coisa que a gente costuma fazer quando a gente está começando, que é ficar mexendo, ficar fazendo tudo com o mesmo dedo. A gente também precisa sempre lembrar de fazer um movimento curto, né? Sem um movimento exagerado dos dedos. E deixando os dedos, né? Então assim, o movimento ele é bem curto, ele é bem suave, assim, não é um... Digamos assim, quando você vê uma pessoa tocando uma música mais difícil, normalmente, visualmente, a impressão que dá é que a mão da pessoa quase não se mexe, certo? Então isso é bastante importante que digamos assim, a gente tem que diminuir o esforço, né? O esforço que a gente tem que fazer é o esforço de praticar, mas o esforço no sentido de movimento excessivo ou de muita força, isso atrapalha, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa bota muita força, a mão dela cansa, ela perde velocidade e fica mais lento. Então, a força não é bom colocar muita força também, tá? O ideal é, assim, digamos assim, a força suficiente para sair o som da nota, né? Mas sem travar, sem deixar muito tenso, tá? A gente não quer sentir um músculo quando a gente está tocando, tá? Isso é uma coisa que às vezes acontece, não sentir a articulação, tá? Isso, claro, isso é importante para qualquer coisa, mas quando vai tocar alguma coisa mais complexa, alguma coisa mais difícil, é importante lembrar. Mas vamos lá então. A parte seria mais ou menos o seguinte. Né? Então, a ideia é a gente entender mais ou menos como é que a gente vai usar os dedos aqui. Então, essa primeira parte aqui é o cromatismo, né? Então, 0, né, corda solta, 2, 3, 4, 3, 2, né, vai e volta. Então, percebendo, vamos fazer isso daqui bem devagarzinho. Corda solta, 2, deixei meu dedo 1 aqui, não vou tirar ele por enquanto. 3, 4. E aí eu vou tirando. Beleza? Então a ideia é a gente controlar o movimento, fazer um movimento bem curtinho. Se preciso, faz bem lento. Certo? Então percebe que visualmente o movimento do dedo digamos assim, talvez até pouco perceptível, né? Você tem a impressão de que a mão está quase que parada. Aí depois vai ter a parte seguinte, que é o 5, 4, 2, 0, né? Que a gente repete.
mesma coisa. Então aqui eu vou ter que fazer uma abertura maior dos dedos, porque eu vou ter que usar uma abertura de 4 casas, né? 2, casa 2, casa 4, casa 5, né? Dedo 1, 3 e 4. Então vamos ver. 5, 4, 2, 0. Então percebe? Eu coloco um dedo em cada casa, alongo, o dedo tem que estar numa abertura que alcance esses dedos, tá? Uma coisa importante, para quem tiver mão pequena, esse alongamento ele vai vindo aos poucos, tá? Eu, por exemplo, eu toco violão, né? Não tenho mão grande, né? E a prática, né? A prática faz a gente acostumar com a abertura dos dedos, tá? Mesmo quem tem mão pequena, só ter um pouquinho de paciência que vai, né? Também toco baixo. Baixo é um instrumento que tem as casas bem largas, mas a gente se adapta, tá? Então isso a gente vai exercitando aos poucos, né? Alonga um pouco, tal, treina, estica os dedos, enfim. A gente começa com todos os dedos apertados e vai tocando e soltando cada nota. Certo? Então percebe? Lembrando, né, palheta alternado. Uma coisa legal de lembrar também é a curvatura que a mão tem que fazer. Se o mindinho principalmente, se o dedo mindinho ficar muito esticado, a gente vai sentir muita dor nele e vai perder velocidade. Então o mindinho dobrado, digamos assim, o mindinho fazendo mais ou menos a mesma curvatura que os outros dedos, a gente consegue melhor tocar as mesmas notas com menos força, tá? Com menos... sem sentir uma dor no dedo porque tá usando o mindinho. Beleza? Vamos seguir um pouco? Agora vai ficar um pouquinho mais difícil porque a gente fica trocando de corda, né? Aqui a gente estava usando só a mizinha, agora a gente vai ficar trocando de corda. Então olha só. Aqui na segunda corda, 1, 0, né? O 0 corda solta, sobe. 2, solta. 4, solta, 4. Então percebe que aqui, no caso, a gente monta tipo uma escadinha, né? Dedo 1, corda de cima. Dedo 2, corda de cima, dedo 4. Então, pensa que a gente vai deixar a mão mais ou menos numa posição que a gente toca quase que a frase inteira sem mexer a mão. Então vamos ver como é que fica. Então, por exemplo, eu monto aqui como se eu estivesse montando um acorde. Beleza? Então, vou mexer no indicador, o médio e o mindinho, nessa ordem. Né? Pra quem estiver tocando com palheta, é legal treinar a palhetada. Então você pode isolar o exercício da palhetada. Então, por exemplo, 2 e 2. Aqui no canal do Musicarse tem outras videoaulas, né, no caso de guitarra, que eu falo um pouco de palhetada, tá? Se quiser acompanhar lá, eu falo um pouco sobre palhetada. No caso, as coisas de guitarra podem ser adaptadas para o violão, né? Algumas coisas de violão podem ser adaptadas para a guitarra. Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre palhetada, tem material na seção de guitarra, tá? Então vamos ver aqui então. Então vamos tocar esse trecho aqui, ó. Bem lento.
gente pega um trechinho curto, vai repetindo e aos poucos aumenta a velocidade, tá? Não tem pressa para aumentar a velocidade. Às vezes pra gente tocar um trecho numa velocidade certa demora alguns dias, tá? Normal. Aqui a gente é como se a gente fizesse um arpejo, né? Que seria o sweep, assim, a gente escorrega aqui, né? Então percebe, eu aproveito essa posição que eu já tava, toco essas 3 notas. Quem estiver tocando de palheta pode fazer tudo na mesma direção, ó. Tá? E aí só volta a fazer a palhetada pra cima quando a gente vai tocar mais de uma nota na mesma corda. Agora. Então vamos ver aqui como é que fica. Parte seguinte. Então a gente vai fazer 0, 2, 4, 2 e 0, né? A gente mantém aqui os dedos 2 e 4. No caso, vamos evitar, né? Acho que a gente teria uma tendência a ir com a mão pra frente e fazer com o dedo 1 e 3. Aí vamos continuar com o dedo 2 e 4 porque vai evitar erros, tá? Então aqui, ó. Aí, aqui também troca de corda, né? 2 aqui em cima, né? Segunda corda, desculpa. Casa 2, segunda corda. Aí desce. Solta, 2, solta. Aí sobe, 2, 1, solta. Então percebe? A gente fez um cromatismo, né? Então, recapitulando como que vai soar isso inteiro, né? Eu vou tocar lento. Tá? Certinho? Então, resumindo, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com a forma de tocar com os dedos, tá? Qual dedo usar e controlar o movimento para o movimento não ser excessivo, para assim a gente tocar de forma mais fluida, tá? Então, a gente evita aquela coisa assim que a gente faz quando a gente está iniciando. Entende? Evita isso. Visualmente, né? Visualmente a mão tá ali e fazendo movimentos curtos. Certinho? Então é isso. Aí semana que vem a gente continua e vai treinando esse trechinho. Se tiver tranquilo, vai juntando com os trechos anteriores. Beleza?